Olá pessoal, sou Daniel Melo, professor executor da disciplina de redes de computadores, e nós vamos nessa videoaula discutir aspectos relacionados com a câmara de enlace e com as redes Ethernet, talvez as redes mais populares hoje em dia. Inicialmente nós vamos tratar um pouco da câmara de enlace, está presente no volume 3 da disciplina, no capítulo 1. Nós estudamos nos capítulos anteriores que a câmara de enlace ela tem como principais responsabilidades o controle de acesso ao meio físico e a transformação de uma sequência de bits em um sinal elétrico ou de rádio de acordo com o meio físico que vai ser utilizado para essa transmissão de dados. Na câmara de enlace nós consideramos os hospedeiros e roteadores como nós. E os enlaces são os canais de comunicação entre nós adjacentes. Podemos ter enlaces com fio ou enlaces sem fio, tá? Ou os enlaces de rede local, por exemplo. Presente na camada 2 do modelo OSI, o pacote da camada de enlace é chamado de quadro e vai encapsular um datagrama IP. A câmara de enlace ela é implementada em todos os dispositivos de uma rede, tá? Embora os switches eles só precisam implementar até a câmara de enlace, os roteadores implementam até a câmara de rede e os hospedeiros ou hosts eles implementam todas as camadas do modelo, tanto do modelo OSI quanto do modelo TCP/IP. A câmara de enlace ela tem a responsabilidade de transferir dados, tá, entre nós adjacentes em um enlace. Então essa é a grande responsabilidade da camada de enlace, prover um mecanismo para que esses datagramas IPs eles possam ser codificados em sinais elétricos ou de rádio ou de luz, no caso de fibras óticas, bem como controlar a entrega desses quadros. Os serviços da camada de enlace são o enquadramento, que trata-se do encapsulamento dos datagramas em quadros. Esses quadros eles vão ser acrescidos de cabeçalhos, tá, com informações respectivas ao protocolo da câmara de enlace e um trailer ou um mecanismo que possa distinguir onde começa ou onde termina o quadro. Se o meio físico é compartilhado, na câmara de enlace também nós vamos ter algum mecanismo que faça o controle de acesso a esse meio. Também na câmara de enlace são utilizados endereços físicos que identificam a fonte e o destino desses quadros. Esses endereços eles são muito úteis quando os meios são compartilhados e é necessário identificar quais são os equipamentos fonte ou destino desses quadros. Ele é diferente do endereço IP, ele não é igual ao endereço IP. Nós temos que perceber que enquanto o endereço IP é um endereço lógico da camada de rede, o endereço da camada de enlace é um endereço que identifica a interface de rede. Um sistema operacional ele pode ter uma interface de rede com um endereço físico, mas ele pode ter também vinculada àquela interface, ele pode ter aí até, dependendo do sistema operacional, até 256 endereços lógicos ou endereços IP. A camada de enlace ela também fornece um mecanismo de entrega confiável, ou seja, uma garantia de que um quadro, quando ele for depositado naquele meio físico, ele vai ser entregue no seu destino, quer queira através da correção de erro, quer queira através do reenvio. Em enlaces que não possuem taxas de erro significativas, como os enlaces de fibra ótica, esse tipo de serviço ele não é utilizado. De forma oposta, em meios com altas taxas de erro, por exemplo, como os enlaces sem fio, onde o meio é o A,
Então, eles estão suscetíveis a interferências causadas por ondas de rádio. Então, nesse caso, é muito útil a existência de um mecanismo capaz de realizar a entrega confiável. Agora, por que prover confiabilidade fim a fim entre os hosts, por exemplo, na camada de transporte, e prover também na camada de enlace? A questão é que entre hosts distintos poderão haver vários enlaces e entre esses enlaces vários dispositivos. A camada de enlace ela vai realizar o controle de acesso e vai garantir a entrega entre nós de uma interface, entre nós de um enlace adjacente, e ela vai controlar erros, tanto erros causados por interferência, por exemplo, um fio, tá? Ele pode, um sinal sendo transferido no fio, ele pode sofrer interferências eletromagnéticas e inserir erros nesse sinal no fio, de forma semelhante no ar. Então, o protocolo de camada de enlace ele vai controlar esses erros, bem como os pacotes que venham a ser descartados caso os buffers de recepção desses enlaces eles estejam cheios. Tá? Então a camada de enlace ela vai ser responsável por essa entrega confiável entre os nós adjacentes, e a camada de transporte ela vai ser responsável pela entrega confiável entre os hosts, né? Fim a fim, entre um cliente e um servidor, tá? Numa rede de computadores. A camada de enlace ainda fornece o serviço de controle de fluxo de forma muito similar à camada de transporte, tá? Caso o buffer do receptor, esse buffer ele fique cheio, e ocorram descartes, o protocolo de camada de enlace ele deve ser capaz de identificar essas perdas e recuperar essas perdas de alguma forma, tá? Essa camada ainda provê serviços de detecção de erros. Então, tanto erros causados por ruídos, né, por interferências, o receptor ele deve detectar que esse erro ocorreu e ele deve, no mínimo, avisar o transmissor que esse erro ocorreu para que o quadro seja enviado. Mas nessa camada também se utilizam mecanismos de correção de erros. Ou seja, o receptor ele vai utilizar algum método matemático que permita que ele identifique erros nesse fluxo de bits e ele possa recuperar esse erro sem a necessidade de avisar ao transmissor para que ele reenvie esses quadros. A camada de enlace ela pode funcionar de duas formas, half duplex e full duplex. No modo half duplex, cada nó vai transmitir em um sentido por vez, tá? E não ao mesmo tempo. E no modo full duplex, cada nó adjacente no enlace ele transmite ao mesmo tempo. Os nós transmitem ao mesmo tempo. A camada de enlace ela utiliza adaptadores que são chamados de adaptadores de rede ou NIC, que é uma sigla em inglês que significa Network Interface Card ou cartão de interface de rede. No seu lado transmissor, ele vai encapsular o datagrama da camada de rede em um quadro, vai transformar e vai codificar isso, vai utilizar um mecanismo de enquadramento, onde ele vai adicionar dados necessários tanto para verificação, como para recuperação de erro, como para controle de fluxo, vai codificar isso em um tipo de sinal de acordo com o meio físico e vai enviar através do meio físico para o lado receptor. O lado receptor, quando ele receber esse sinal, ele tem que decodificar esse sinal, transformar esse sinal de um sinal elétrico para um fluxo de bits,
identificar os cabeçalhos definidos lá pelo enquadramento, e aplicar os algoritmos de identificação e controle de erro, e também realizar o controle de falha. Então, extrair esse datagrama e enviar para a camada de rede. O adaptador ou placa de rede, ele é considerado um dispositivo semi-autônomo, porque ele já possui em sua ROM diversos algoritmos, e ele pode funcionar com pouca intervenção da CPU. Então, existem hoje em dia computadores com a capacidade de serem ligados, né? O computador lá desligado, ele pode ser ligado a partir de um sinal chegando na interface de rede, tá? E nos adaptadores estão implementados tanto os algoritmos da camada de enlace quanto os mecanismos de camada física, né? Que definem o tipo de sinal, potência do sinal, frequência do sinal, o tipo de conector, o tipo de cabeamento e etc., de acordo com os nossos estudos lá no início da disciplina. Então nós podemos observar aqui um enlace entre dois nós adjacentes, nesse caso aqui um computador, um host, nesse caso aqui um concentrador, tá? Ou um switch ou um hub, e nós temos uma placa, uma interface de rede de um lado, a interface de rede do outro lado, e o protocolo de camada de enlace ele vai realizar o controle de acesso a esse e-mail que é compartilhado entre os dois. Então, dependendo do tipo de implementação dessa rede, ela poderá ser full duplex, ou seja, os dois transmitem ao mesmo tempo, ou half duplex, um transmite de cada vez, e nós vamos poder ter aqui um datagrama encapsulado em um quadro de camada de enlace. Então a gente vai finalizar agora essa primeira parte, tá? Dessa videoaula, e nós vamos dar continuidade ao assunto na parte 2. Bons estudos!